De volta com o programa Opinião aqui pela sua TV Cultura, sua TV Nova. O tema de hoje você já viu, escola sem partido, a gente viu que o clima esquentou. Hoje com o professor Urbano e o professor Eduardo Leal, a gente conversando sobre o tema. Você viu a pergunta que eu terminei lá no último bloco, né? Foi exatamente jogando um pouquinho de lenha aí na fogueira, que quando a gente tenta dizer o que se deve ser feito, a gente, querendo ou não, está doutrinando já alguém para fazer ou deixar de fazer. Eu quero que vocês me respondam isso. Quero que o Eduardo, no início ele falou que tinha lá, que trouxe os 5 pontos, tópicos, os pontos. Eu quero primeiro ouvir esses pontos aí. Quando nós falamos da coisa da neutralidade, não é? Primeiro que a ideia da escola sem partido não é positivista. Não é? Nós não partimos dessa ideia dessa neutralidade e tal. Que quando se fala isso, né? Primeiro eles negam. Digam, não existe, nós não fazemos. E depois eles dizem, mas não há neutralidade. Quer dizer, eles assumem que fazem. Então, o escola sem partido, ele parte de 6 pontos muito objetivos que fala. O primeiro ponto, o professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos com o objetivo de cooptá-los para esta ou aquela corrente política, ideológica ou partidária. O professor não favorecerá nem prejudicará os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas, ou falta delas. O professor não fará propaganda político-partidária em sala de aula, nem incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. Ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor apresentará aos alunos de forma justa, isto é, com a mesma profundidade e seriedade, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito. O professor respeitará o direito dos pais a que seus filhos recebam a educação moral que seja de acordo com suas próprias convicções. E, por fim, o professor não permitirá que os direitos assegurados nos itens anteriores sejam violados por ações de terceiros dentro de sala de aula. Então, o projeto Escola Sem... Alguém aqui é contra isso? Não é? Eu acho que é uma coisa muito... Ela é muito lógica, muito direta. Quer dizer, estamos aqui sendo contra a doutrinação dentro da sala de aula. É o professor chegar com a camisa de Che Guevara, não é? E dizer assim, olha, eu sou professor de história, professor Urbano também é professor de história. Quer dizer, quem não é acostumado a ouvir isso? Professor de história, ele é comunista. E é ateu também, né? E é ateu, quer dizer, porque eu sou professor de história, eu já tenho que ser ateu comunista. É um estigma, eu tenho que ser ateu e comunista. Isso é um absurdo. E você percebe que as pessoas que são contra a escola sem partido, em geral, para concluir, são pessoas que geralmente são ligadas a sindicatos, né, a partidos de esquerda, ou seja, elas ganham para fazer isso. Elas são contra a escola sem partido porque elas sabem que vão perder muito quando as pessoas começarem a entender que só não existe uma versão da história. Uma criança chegou em casa, Eduardo e Urbano, e a mãe perguntou, como é que foi hoje na escola? E aí ela disse, hoje nós tivemos aula de religião. E foi boa? Ela disse, foi. Você aprendeu o quê? Disse, olha, mãe, eu aprendi a história de um grande general israelense chamado Moisés. Aí foi. E Moisés estava fugindo de um outro grande general egípcio chamado Faraó. E ele tinha que ultrapassar o Mar Vermelho de forma muito rápida. E aí, como Israel tinha brilhantes arquitetos e engenheiros, conseguiram fazer um projeto arquitetônico de uma ponte que cruzavam um lado ao outro do braço do Mar Vermelho, construíram em questão de horas, todo o exército conseguiu passar a pé enxuto, e quando o exército do faraó tentou passar por cima do viaduto, eles haviam minado o viaduto com dinamite, bombas de alto poder, detonaram, todos caíram no mar e morreram afogados, e aí o exército de Moisés saiu vitorioso. E aí a mãe olhou e disse, mas filho, foi isso mesmo que você aprendeu na escola? Eu falei, mãe, não foi não. Mas se eu contasse como me contaram lá, a senhora não ia acreditar mesmo. E viva a fantasia, né, Osmel? Então é mais ou menos isso. Eu não sei se eu estou no caminho, vocês é que vão me dizer, é assim ou não? É assim, nós, enquanto professores, no nosso dia a dia, no nosso labor, nós temos exatamente as limitações, temos também, claro, as normas, né, de como ensinar, de como repassar o conhecimento, mas mais importante do que se repassar conhecimento é exatamente estimular a reflexão, a capacidade de reflexão da qual todo ser humano é dotado. Nós vimos no bloco anterior, quando o cidadão, né, o professor diz, não, mas a juventude já sabe o que é. Juventude é o meio termo da existência humana. Nós nascemos crianças, nos tornamos jovens e vamos para a chamada terceira idade. Então, para a pessoa que
está nessa fase chamada juventude, entre os 12 e os 30 e 35 anos de idade, ela tem uma referência que ela nasceu com a mente zerada em termos de conhecimento. O conhecimento, que a gente chama também de doutrina, é aquilo que vai sendo acrescentado no ser humano ao longo de sua existência. E é assim no Brasil, é assim na China, é assim na Itália, na Rússia. O ser humano é universal. E por sermos universais, nós temos que ter esses valores sempre à nossa mão. O valor da liberdade, o valor da democracia, do direito, do pensamento. Senão a gente assiste coisas como estamos vendo nos nossos dias, os exilados da Síria, né? Um grupo, uma minoria que quer dominar pela força, pela violência e joga seres humanos numa aventura por mundo, por terras estranhas. E isso precisa ser corrigido. E só pode ser corrigido pelas vias de educação. Eu pergunto, Eduardo, a gente tem um país monstruoso, grande, enorme, né? Entre os 5 maiores países do mundo. Do mundo, desculpe. Do mundo, desculpe. Do mundo. Não, do mundo mesmo. A pergunta é, será que a gente não teria também que dividir o nosso país, subdividir em áreas? Porque a realidade educacional do que acontece no Sul, Sudeste, Nordeste não é a mesma coisa, Centro-Oeste já diverge, e no Norte, ora, geralmente o cara vai para a escola muitas vezes de canoa. Verdade. Bem, eu penso o seguinte, que 2 mais 2 é 4 em qualquer canto do mundo. Exato, é Não é universal, né, professor? É universal, como o professor falou. Então, quando nós vamos para uma sala de aula, não é? E nós vamos para aprender as matérias básicas, nós vamos para português, matemática, redação, inglês, espanhol, por aí vai. Então, quer dizer, não essa coisa de segregacionar, não é, o país, quer dizer, a coroa lutou tanto para nos dar uma unidade nacional, para agora a gente vai vir com essa coisa, não, vamos separar o Brasil, tem um povo lá do Sul, né? Tem não é todo mundo, claro, mas existe um grupinho que quer separar o Brasil do resto. Quer dizer, eu não acho que seja por aí. Agora, o que eu vejo hoje é que nós estamos num país que é, como você falou muito bem, é um dos 5 maiores países do mundo, e hoje é o país que tem os índices de AIDS, né, mais altos do mundo, um dos. Consumo de droga, enquanto em outros países cai tanto, aqui no Brasil é onde ele mais cresce. E isso graças a essa educação que nos é dada, que dá favorecimento à bandidagem. Né? Existe uma série de leis hoje que favorecem o bandido. Né? Então, quer dizer, essa educação... eu acho que essa educação que nós temos hoje não se dá nem para inimigo. Essa é que é a verdade. E para poder concluir, esse livro, que eu indico a leitura dele, do Pascal Bernardin, né, o Maquiavel Pedagogo, onde ele fala, no término de sua formação, os professores devem ensinar o novo currículo com a ajuda de pedagogias ativas, escondendo-se atrás dos direitos humanos, cuja definição eles se furtam a dar, direitos que, estendidos, dissimulam as reivindicações comunistas, os psicopedagogos que querem incular em seus alunos uma mentalidade coletivista. Então, isso é o que nós estamos vendo, é o fim da família, né? Porque a educação, eu acho que todo mundo aqui ouviu, educação vem de berço. Não é? Então, quer dizer, eu aprendi a dizer bom dia, boa tarde, boa noite, por favor, com licença, foi com meu pai e minha mãe. E quando nós tiramos esse direito da educação básica, da família, que é a célula máter da sociedade, e colocamos ela na mão do Estado, e esse Estado está totalmente aparelhado por uma ideologia política, inclusive uma ideologia que matou tantos milhões de pessoas, como é o comunismo, eu não consigo entender como uma pessoa consegue ser contra a escola sem partido. Então, veja só. Urbano e Eduardo, primeiro, obrigado pela presença de vocês. Obrigado. Está chegando ao final do programa. Eu que agradeço pelo convite. Eu espero que tenha esclarecido a você que está em casa. Você viu a semana passada uma visão, está vendo aqui hoje outra visão com relação à escola sem partido. Hoje, a quinta-feira, é dia de CDC, né, o Código de Defesa do Consumidor, e nós vamos tirar a sua dúvida aqui, agora. Bem, é hora então agora do nosso CDC, né, Código de Defesa do Consumidor, a cidade reclama, é hora de vermos questões cíveis, trabalhistas. Quando você tiver um problema, manda pra gente, a gente tenta na medida do possível responder. Quem está com a gente hoje é o Dr. Álvaro Sobral. Muito bom dia, doutor. Bom dia, Rosimael. Vamos ver se a gente consegue tirar mais uma dúvida aqui. Vamos tentar. Como tem passado? Tenho passado bem, você? Bem, graças a Deus. Que bom. Veja só. Carmen Macedo, do bairro Heliópolis de Garanhuns. O que é que a Carmen diz? Ela diz o seguinte, que comprou um produto lá na sua... Aliás, comprou não, desculpe. Ela disse que ganhou de presente um produto,
que não tinha defeito e ela queria saber se esse produto pode ser trocado porque ela não gostou. Ela disse que o produto em si não tinha defeito, mas eu não gostei da cor que ganhei e queria saber se eu poderia fazer essa troca na loja. Bom dia, telespectador. Tá, Rosimael? Uma dúvida que eu acho que pouquíssimos brasileiros sabem. A loja não é obrigada a trocar o produto. A loja é obrigada pelo CDC a trocar um produto quando ele apresenta um defeito. Mesmo que ela tenha um cupom? Mesmo ela tendo cupom. Essa questão dessa troca, quando cor, tamanho, um modelo, por exemplo, pode ter sido um sapato, uma sandália, uma roupa, um DVD, um disco, ela não é obrigada a trocar. Ocorre esse tipo de troca por uma mera liberalidade da loja, onde ela tenta fidelizar o cliente, aumentando assim seu faturamento empresarial. Quando é que essa troca é obrigatória? Quando existe na etiqueta ou até em alguma parte da loja visível, avisando que, por exemplo, o produto comprado pode ser trocado em até 3 dias, sem que ele apresente qualquer tipo de vício. Ele apresentando qualquer tipo de vício, o tão já falado por aqui, artigo 18, ele obriga você a trocar por um produto, a restituição do valor, a troca por um produto da mesma qualidade ou um abatimento proporcional. Mas o simples não gostar de uma cor, a repetição de um presente, que pode acontecer também, bem como o tamanho, etc., ele não obriga a loja a trocar aquele presente. Pois eu já fiz compras em que a vendedora dizia, você tem 30 dias para apresentar o cupom, se quiser trocar. E na minha cabeça eu achava o seguinte, ela deu aqui 30 dias, mas eu sei que pelo menos 7 dias é obrigatório. Depois eu descobri que 7 dias é só para produto que é comprado pela internet. Isso, né? Era o que eu ia acabar de falar, que é o prazo de arrependimento, é o prazo legal de arrependimento. Qualquer serviço ou produto que você adquira ou contrate via ligação telefônica ou por meio da internet, você tem 7 dias após o recebimento, no caso de produto, e de serviço, 7 dias após o contrato daquele serviço, 7 dias de arrependimento. Após isso, nesse prazo, você pode cancelar tanto o serviço quanto o produto que você adquiriu. Então, no caso aí da Carmen, na verdade ela não pode reclamar se a loja se negar a trocar. Justamente, a não ser que quando ela for à loja, como foi um presente, no caso, a loja tenha lá de alguma forma exposta que tem artigo de presente, dias, artigo de presente, tantos dias para troca. Aí ela vai poder trocar. Ou seja, caso Carmen, contrário, a loja não se torna obrigada. Política da boa vizinhança, então, Justo. de fidelidade do cliente. Caso contrário, a loja não é obrigada. Não é O obrigada. máximo que você pode fazer é ficar com raiva da loja e não comprar mais lá e nem dizer que não quer mais ganhar presente daquela loja. É justamente onde entra a mera liberalidade dessas lojas em fazer esse tipo de troca, porque é uma forma de fidelizar e trazer que aquele consumidor tanto continue consumindo lá, como garantir o faturamento empresarial daquela loja. Ok, muito obrigado a você que nos acompanhou aqui no nosso programa Opinião. Você que está em casa, amanhã estaremos de volta com mais uma edição e com outro tema para debater aqui com vocês. Eu quero agradecer ao advogado que esteve aqui conosco, agradecer aos nossos convidados, Urbano Silva e o Eduardo Leal, que são professores. Um forte abraço, a gente volta amanhã, se Deus quiser. Até mais.